Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave, esse é o segundo episódio do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo da sua vida e resolveu virar chave. Ele foi executivo por quase 9 anos de grandes empresas como Mondelez, Boticário e da Falcone Consultores. Há cerca de 3 anos fundou, junto com 2 amigos, a Escola Conquer, uma escola de negócios que ensina habilidades de primeira camada que não é ensinada em nenhuma universidade. É membro do conselho da Good Truck Brasil e da The Market, onde também é investidor. É mentor de startups pela Future Education e empreendedores Scale-Up pela Endeavor. No episódio de hoje, o entrevistado é Joseph Rubin. Olá pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marcelo. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa é o Neto Simões. Opa, Marcelo, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E Lucas Gomes. Fala, Marcelo, muito feliz de estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Beleza. Joseph, cara, conta primeiro para quem está ouvindo a gente, quem é você? Beleza. Bom, meu nome é Joseph, sou um dos fundadores da Conquer. Desenvolvi carreira principalmente em multinacionais, passei por muita coisa e hoje vou compartilhar um pouco mais dessa minha história com vocês. Legal, cara. Quando foi que te deu um estalo assim, cara, que você falou, eu quero empreender, eu vou virar chave, como é que foi esse processo? Isso foi surgindo aos poucos? Ou o cara baixou o santo, você meteu o louco e foi? Não foi nenhum nem outro. Eu nunca tinha pensado em ser empreendedor. Então eu desenvolvi minha carreira, passei pela Kraft Foods, que hoje chama Mondelez, passei pela Falcone, que é a maior consultoria de gestão do Brasil, passei pelo Grupo Boticário, onde eu trabalhei 6 anos, 3 anos no Brasil, 3 anos lá na Colômbia, fui lá para abrir a operação do zero. Uma coisa muito legal é que é um conceito de empreendedorismo, né? Muita gente fala de empreender como se fosse só abrir empresa. E dentro da última empresa que eu estava, era muito puxado isso pelo próprio fundador, Dr. Miguel Kriegsner. Ele puxava muito a atitude empreendedora nas pessoas. Né? Todo mundo aqui dentro tem que ser empreendedor. Eu lembro de ter ouvido isso uma centena de vezes. E sempre foi assim. Então, dentro do trabalho, independente de estar abrindo uma empresa ou não, eu sempre busquei fazer diferença, sempre busquei inovar, sempre busquei entregar acima do que era a expectativa, né? Então, acho que o momento que eu virei empreendedor, eu acredito que não foi nem quando estava abrindo empresa, foi antes de abrir empresa, quando eu trabalhava no mercado profissional mesmo. Você foi primeiro um intraempreendedor, então? Exatamente, é isso mesmo. Em todas as empresas que você trabalhou, te permitia isso? Porque eu já trabalhei em empresas que me estimulavam, e antes de ser empreendedor, eu também fui um intraempreendedor. Mas para empresas mais tradicionais, onde questionar o status quo não é algo positivo, você teve essa experiência? Como é que foi para você? Tive sim. Eu lembro numa empresa multinacional que eu trabalhava, eu queria rever um processo. Era um processo que realmente não era eficiente, eu tinha muita clareza disso. Conversei com o meu chefe e ele falou: Joseph, legal a sua sugestão, mas para mudar esse processo, a gente precisa enviar esse formulário aqui para a matriz. Era um formulário com quase 20 páginas para preencher em inglês e explicando o motivo da justificativa. Fiz as 20 páginas em inglês, foi lá para a matriz nos Estados Unidos, 1 mês depois voltou a resposta que não foi aprovado. Depois disso eu fui para uma empresa um pouco mais ágil, uma empresa já brasileira, e para mudar um processo você conseguia mudar numa reunião onde você colocava todos os envolvidos, depois você formalizava, e em 1 mês você conseguia mudar um processo. Depois isso mudou quando eu fui lá para a Colômbia, abri a operação do Boticário. Para mudar um processo era conversar com as pessoas, decidir que mudou o processo e mudou. Né? Você mudava em um dia, e hoje no mundo do empreendedorismo, na própria Conquer, a gente tem uma velocidade muito rápida também. Então existe de tudo, mas o que faz diferença é não achar que não pode mudar mais. Né? Você tem que continuar tentando, tem que continuar inovando. Hoje se fala muito de Lean Startup, né? Que é startup enxuta. E é uma metodologia que não serve só para startups. Você pode propor numa empresa grande também uma mudança de processo, mas que seja algo menor. E com isso você vai mostrando o valor daquela mudança, daquela inovação, e com o tempo você vai conseguindo ganhar força para fazer uma transformação ainda maior. E Joseph, quando que você decidiu sair do mundo corporativo e empreender fora de uma empresa? Bom, estava morando na Colômbia, adorava o que eu fazia, ainda não pensava em sair, não pensava de jeito nenhum em empreender. Eu achava que era aquela coisa, vou fazer só depois que eu for muito mais velho, tiver muito mais experiência.
E numa das viagens que eu vim pro Brasil, 2 amigos me chamaram para tomar um café, o Sidney e o Wendel, os dois também voando nas suas áreas, já o Sidney já empreendedor e o Wendel na PwC. E nesse bate-papo eles perguntaram, de uma forma bem provocativa, Joseph, tudo aquilo que você tem orgulho, o que você aprendeu na faculdade, na pós, no MBA que você fez? E eu respondi, olha, eu acho que aprendi alguma coisa interessante, mas o que eu aprendi mesmo foi com a mão na massa, né? Foi errando, foi fazendo. E eles falaram, então por que a gente não abre uma escola que ensina tudo que a gente gostaria de ter aprendido? E dessa forma nasceu a ideia da Conquer. Eu voltei para a Colômbia, não conseguia parar de pensar nisso, e aí a gente decidiu fazer acontecer. E aí, como é que foi o primeiro passo? Vocês saíram disso, tiveram uma ideia, e aí você imediatamente saiu da empresa, vocês fizeram um planejamento, vocês fizeram uma imersão em algum lugar, como que foi esse processo? Primeiro que foi muito difícil tomar a decisão de sair da empresa. Eu tinha uma carreira consolidada, eu fui expatriado, eu tinha 28 anos de idade, com um salário super legal já, e foi muito difícil tomar a decisão de largar tudo aquilo, largar uma certa estabilidade, um bom crescimento que eu poderia ter dentro da empresa para arriscar algo do zero. Então, família não apoiou, amigos não apoiaram, fui chamado de louco. Aí você soube que você estava no caminho certo. Aí eu imaginei que estava no caminho certo, mas na hora não fica tão claro assim. Muita gente falou, pô, você vai jogar tua carreira fora, que absurdo. E ainda assim, decidimos meter a cara. Então, eu ainda estava lá na Colômbia, entregando o meu trabalho. Eu fiquei 3 meses até poder encontrar um substituto e sair. Enquanto isso, os meninos foram tocando a obra da escola em Curitiba, abrindo empresa e tudo mais. E eu saí de lá e eu fui para o Vale do Silício para passar por uma imersão por lá. Porque nós não somos da área de educação, né? Até depois a gente pode falar sobre isso, que é um dos grandes motivos pelo qual eu acho que a Conquer teve sucesso, é por nós não sermos da área de educação. Mas por não ser, eu precisava aprender um pouco desse mundo de inovação e de educação. Então fomos para o Vale do Silício, lá a gente foi incubado, acelerado pela Draper University, que é uma universidade fundada pelo Tim Draper. Ele é investidor da Tesla, Hotmail, Skype. Experiência fantástica. E depois de um tempo a gente voltou para Curitiba e a Conquer inaugurou. O primeiro dia de aula foi no dia 12 de agosto de 2016. Que legal. E você saiu efetivamente da sua empresa em qual data? Eu saí efetivamente no começo de maio. Caramba, cara. Então em 3 meses você virou a chave rapidinho. Virei a chave rapidinho e eu tava fora do Brasil ainda. Eu voltei para Curitiba, do Vale do Silício, era dia 1º de agosto mais ou menos, e dia 12 já rolou a primeira aula. Então foi uma coisa a toque de caixa mesmo. Que legal, cara. Você fez algum planejamento financeiro, um planejamento de fluxo de caixa dentro do teu break-even? Como que foi isso? Ou simplesmente você vendi meu apartamento, fui morar numa Kombi e fui all-in? Foi assim ou você fez algum tipo de planejamento? Isso é muito engraçado, porque minha carreira inteira, grande parte, trabalhei na área de planejamento financeiro. E eu já fiz mais de 100 business plans de novos projetos, de novos negócios, de abertura de lojas. E para a Conquer eu não fiz, né? Porque foi algo que nasceu muito do amor e da vontade de mudar a educação. Então eu sabia que fazia sentido, fiz algumas contas de padeiro para ver se o negócio fazia sentido, podia ser no mínimo lucrativo, porque com lucro você expande o seu negócio, aumenta o seu impacto. Mas foram pequenas contas de padeiro mesmo e a gente decidiu arriscar e colocar em prática. Eu tinha particularmente um colchão financeiro, porque tinha sido expatriado, então eu consegui juntar um dinheiro legal. Os meninos não, então era muito legal porque a minha parte da empresa eu consegui dar à vista. A parte deles do investimento, a do Sidney, eu emprestei o dinheiro para ele, que ele já era meu amigo, então eu fui o funding dele. E o Wendel, ele entrou com a parte do dinheiro parcelado. Então, se a gente tinha que comprar cadeiras para a sala de aula, a gente comprava no Mercado Livre e pagava em 12 vezes. Então, aí que era o funding do Wendel. A parte do Wendel, ele pagava em vezes. Tudo que dava para comprar parcelado ia para o Wendel. Então, foi assim que a gente decidiu fazer. E foi algo muito all-in mesmo. Vamos entrar de cabeça. Eu lembro, a partir do momento que eu decidi empreender, mesmo tendo um colchão guardado, eu busquei diminuir o meu padrão de vida ao máximo possível, para economizar o máximo possível. Eu morava no porão de uma casa com outros 5 amigos, e no porão que eu pagava muito menos que ele, não tinha nem janela no meu quarto, mas eu sabia que era aquilo que ia me dar um push a mais para fazer o negócio dar certo. Cara, a tua recomendação para quem pensa em fazer isso, Joseph, seria então de
você economizar uma grana, para você passar menos aperto, ou parcelar as coisas em 12 vezes, mas ao mesmo tempo também reduzir o custo de vida para você se preparar por um momento de frio na barriga. Quanto tempo durou esse momento de frio na barriga até você ter certeza que você falou, cara, vai dar certo, arriscamos em algo que vai dar certo? Como é que foi esse timing? Primeiro que frio na barriga sinto até hoje. Eu acho que empreender não é nem um carrossel, é uma montanha-russa de emoções que todo dia você acha que está conquistando o mundo, depois você vê que tem algum problema e dá aquele frio na barriga gigantesco. Mas o momento de virada foi depois que a gente conseguiu os primeiros alunos. Os primeiros alunos foi sem dúvida um dos maiores desafios que a gente teve até hoje. Depois disso, a gente conseguiu que a roda girasse, porque o ensino é muito diferente. O que o aluno aprende dentro de aula na Conquer é muito diferente. Então isso rola muito boca a boca. O mais difícil foi conseguir os primeiros alunos depois que o negócio começou a girar. Aí escalou de uma velocidade muito mais rápida. Ô, José, você comentou aí que o Sidney deu a Win, né? Que nem, na verdade, ele foi financiado, o Wendel também. E você era o único preparado ali que tinha uma salvaguarda ali, né? Para o negócio, né? O que você recomenda de planejamento financeiro, já que você trabalhou bastante com isso, com quem quer empreender, né? Qual seria o modelo assim, eu tenho que reservar tanto, reduzir meu padrão de vida em tanto e reservar, qual que é a gordura aí que você acha que uma pessoa que está nessa transição, querendo sair do corporativo, que ele tem ali a remuneração dele fixa, etc., para migrar para o imprevisível, né? Ele ter essa reserva aí. O que você indica você agora que fez essa transição? Primeiro, até antes de falar do empreendedor, falando do negócio. Até hoje existe uma moda de ter algumas empresas que dão prejuízo, que atraem investidor, e a gente precisa acabar com essa ideia. A empresa tem que dar lucro desde o primeiro dia, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. E você pode testar num formato menor, começar num formato menor, mas você tem que buscar lucro desde o primeiro dia. Porque isso é um sinal que você está agregando valor para o teu público final. Se você não estiver conseguindo ter lucro, quer dizer que teu produto, teu serviço, tua ideia não foi boa o suficiente no final das contas. Como planejamento financeiro pessoal, a gente pode encontrar de tudo na literatura. Tem gente que diz que você tem que ter 18 meses de colchão para conseguir manter o teu padrão de vida independente da empresa. Inclusive o pessoal recomenda você deixar separado o teu dinheiro com o dinheiro da empresa. Se a empresa não deu certo num período de tempo, você resguardou o teu. Eu sou um pouco mais da filosofia do all-in. Eu acho que a necessidade gera criatividade, necessidade gera inovação, frio na barriga faz você acontecer. Tem muita história legal da época da Conquer, cheguei até a panfletar vestido de astronauta na saída de empresas, para vocês terem ideia, para conseguir aluno. Então essa necessidade eu acho que é algo muito legal que faz o negócio acontecer. É um pouco do espírito hustle, né? E eu acho que empreendedor tem que ter isso também. Joseph, quais foram os erros que vocês cometeram no começo que possivelmente trouxe a todos vocês um aprendizado e tornou vocês o que vocês são hoje? Possivelmente vocês não mudariam esses episódios, mas que você falaria, cara, toma cuidado com isso. Você avaliaria que foi muito relevante? Acredito que errar é super importante, ter essa filosofia do erro super importante. Coisas de erro eu acho que são um pouco das dores do crescimento. A gente sempre foi muito pé no chão desde o começo. Em todos os momentos onde a Conquer cresceu um pouco mais, muitas vezes a gente não estava preparado com um time ainda. Então, a gente sempre diz que existem pratos de vidro e pratos de plástico, né? O prato de vidro é aquele que você não pode deixar cair, que quebra. Prato de plástico pode até cair, que não tem problema. Em alguns momentos a gente cresceu tão rápido que alguns pequenos pratos de vidro chegaram a cair. Então, tentar se antecipar com relação a pessoas, a formar time. Quando o negócio começa a vender, né? Quando começa a dar certo, mas sem aquele mindset de querer ter os sócios e muitos estagiários, isso não funciona, a empresa não se sustenta dessa forma, tem que ter profissionais que você considere melhores do que você mesmo. E esse foi um aprendizado que a gente teve no começo, a gente demorou para começar a construir um time. E no final, o papel do empreendedor é ter ideia, é validar o negócio, mas depois que foi validado, o papel do empreendedor é formar um time e o time vai formar a empresa. Então acho que esse foi um aprendizado legal que a gente teve. Cara, maneiríssimo você falar sobre essa história de prato de plástico e prato de vidro, porque eu acho que numa empresa que está em crescimento, como a Conquer está demonstrando nos últimos anos, é fundamental você ter prioridades bem setadas. Mas você falou sobre o prato de vidro, mas eu queria saber, assim, conta uma história pra gente em que você viu um exemplo mesmo que você viveu, você falou, cara, deu merda. Tipo, aqui deu merda pra galera que tá escutando entender
que mesmo quando dá merda, a vida continua. Tem uma história muito legal do começo das aulas na Conquer, onde a gente precisava conseguir aluno. Né? Então a gente já estava com a metodologia própria construída, as primeiras aulas estavam prontas, estavam muito boas. A gente já tinha, inclusive, gasto com toda a reforma da nossa primeira sala de aula. A gente começou com uma sala de aula, num espaço de 35 metros quadrados. Chegou o final do mês, não caía mais salário na minha conta, então já bate aquele aperto, bate aquele frio na barriga. E não vinha alunos. E a gente falou, meu Deus, como é que a gente vai fazer para trazer alunos? E a gente tentou de tudo que é jeito. A gente fez propaganda na rádio, como eu falei, fui panfletar vestido de astronauta, foi na saída de universidade, na saída de empresa, tentou fazer visita, a gente tentou de muito jeito diferente. E esse é um momento que a gente sentiu que o prato de vidro caiu. Faltava, eu acho que umas 2 semanas, 3 semanas para começar as aulas, e a gente mal tinha aluno, bateu aquele desespero super forte. Aí a gente teve uma estratégia muito legal, que a gente pensou em construir uma aula degustação. Porque a gente falou, se a gente já acredita que o nosso produto está tão bom, se realmente uma aula na Conquer pode transformar uma vida, vamos criar uma aula de degustação com uma duração de 2-3 horas, onde a gente dá um pouquinho disso para as pessoas. A gente fez isso, criou a degustação, não consegui inscritos mais uma vez. Como é que vai trazer gente para dentro, né? Só veio família e amigos. Aí a gente teve a ideia de enviar, ainda não era tão forte, mensagens pelo LinkedIn, então a gente teve a ideia de enviar mensagem pelo LinkedIn convidando as pessoas. E o que a gente fez? Adicionou pessoas através da minha conta do LinkedIn, Curitiba, foi onde a Conquer começou, e para essas pessoas mandava uma mensagem para elas convidando. Só que isso era um trabalho braçal muito grande, que eu também não conseguia fazer. E aí que entrou a minha mãe. Minha mãe entrou para ajudar a gente, ela nem sabia ligar o computador. A gente ensinou ela a ligar o computador, enviar as mensagens, adicionar as pessoas no LinkedIn, trocava o nome das pessoas, enviava a mensagem. E daí foi. A gente conseguiu adicionar 10 mil pessoas e enviar a mensagem convidando para a aula de degustação para essas 10 mil pessoas. Dessas, 400 fizeram aulas de degustação dentro da Conquer e aí que viraram nossos primeiros 36 alunos. Né? Caramba, e sua mãe tem equity ou ela abriu uma empresa de marketing digital? Nenhum nem outro. Quem tiver interesse pode procurar ela, que ela vai ficar muito feliz de ajudar, inclusive. Joseph, quanto tempo demorou para você ter o mesmo nível de ganho que você tinha antes ou de você se restabelecer financeiramente? Mas até para quem está ouvindo entender que tem um tempo e que você precisa se preparar, mas que também que é possível. As pessoas geralmente quando estão trabalhando dentro de uma empresa, e eu falo muito isso, às vezes parece que a gente é limitado por um potencial que acha que a gente só é capaz de entregar resultado através de uma marca ou pela chancela de uma empresa. E quando você vai empreender, essa foi a minha percepção, todo mundo é capaz, todo mundo tem alguma coisa boa para entregar e dá para monetizar isso. Só que as pessoas não têm ideia do potencial disso, muito por não entender que existe esse tempo. Qual foi esse tempo médio para vocês ou para os seus sócios que vocês falaram, cara, agora não está fácil, imagino que até hoje não esteja sobrando muito, até porque vocês estão reinvestindo bastante, mas quando foi que te deu uma tranquilidade e falou, cara, agora eu não preciso mais me preocupar e olhar para isso, porque já está acontecendo e agora eu vou focar só na expansão mesmo? A gente sempre foi muito pé no chão desde o primeiro dia da Conquer. Então, hoje, a gente reinveste 90% do nosso resultado. Se a gente quisesse ter um salário maior, poderia, mas como a gente vê o potencial que a Conquer tem no Brasil inteiro e o resultado que a gente está tendo no Brasil inteiro, hoje o nosso NPS médio é de 97%, é um nível de qualidade muito alto. Então, maior do que a Amazon, do que Google. É muito alto mesmo. E é uma avaliação que os alunos fazem no final de todas as aulas de forma anônima. E é isso que permite a gente crescer e a gente sabe que pode crescer porque a gente tem um nível de qualidade muito alto. Então, dessa forma, a gente quer continuar crescendo e a gente segue reinvestindo muito dentro da Conquer. Hoje, 3 anos depois da Conquer existir, eu ainda, como remuneração, não ganho o que eu ganhava como executivo de empresa, mas muito por esse nosso pé no chão. E a gente gosta muito de formar time. Hoje, se você for fazer um top 5 dos 5 maiores salários da Conquer, hoje a gente está com 110 colaboradores. Se for fazer um top 5 dos 5 maiores salários, nem eu nem meu sócio estamos entre os 5 maiores salários. A gente prefere trazer gente boa, vamos segurar o nosso e deixar pro futuro, né? A gente tem muito a cabeça que a gente não está criando a Conquer para ganhar dinheiro hoje, que a gente está criando a Conquer dos próximos 100 anos. Mas é mais ou menos isso, né, Joseph? Vocês estão construindo um patrimônio que é muito interessante, né? O potencial que tem. Hoje a Conquer está com quantas unidades? 11 unidades. Pois são 11 unidades. De certa forma, é um investimento, é um patrimônio de vocês, né? Eu acho que o maior receio das pessoas é que a preocupação no início
cara, será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? E você acaba dando um jeito. Você falou uma coisa muito importante que a necessidade faz você dar um jeito, ser criativo e encontrar soluções. Cara, qual foi o grande aprendizado dessa jornada até aqui? O grande aprendizado é que o mercado tem muita oportunidade. Tem muita coisa para ser feita. O empreendedor ele tem que ter esse sentimento de insatisfação. Né? O empreendedor ele é um eterno insatisfeito, mas não é um insatisfeito que faz textão no Facebook. É um insatisfeito que tira alguma ideia do papel para melhorar isso e melhora de tal forma que as pessoas topem pagar por essa solução que ele cria. Então, vejo que tem muita oportunidade na área de educação, inclusive, muita oportunidade. No começo, quando você está empreendendo, você tem que dizer muito sim. Você tem que dizer sim para tudo. É sim para um café, sim para uma oportunidade, sim para uma parceria. Depois de um tempo, já começa a dizer não para a maioria das coisas. Né? Então, hoje, o nosso momento, hoje, depois de 3 anos, com a Conquer do tamanho que está, a gente vê muita oportunidade para tudo que é lado oportunidade. Dói um pouco dizer não pelo nosso espírito empreendedor, mas hoje o meu principal aprendizado está sendo dizer não para algumas coisas que aparecem, para conseguir manter o foco e acelerar o resultado com o que já existe. Joseph, hoje o empreendedorismo está em pauta. Hoje, propaganda de banco, programa de televisão falando sobre o tema. É uma coisa que vem mudando dos últimos anos e isso tem um lado muito bom, que traz o assunto à tona, as pessoas discutem, etc. Mas também tem um lado de, às vezes, criar uma pressão na pessoa de que talvez o empreendedorismo seja o caminho para todos, etc. E a gente sabe que não é isso, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Quais que você acha que é a característica que a pessoa ela tem que se autoavaliar antes dela fazer essa virada, dela pensar o seguinte, se fosse colocar num placar assim, esse daqui são meus pontos favoráveis que vão me ajudar a empreender, se eu não tenho isso aqui vai dificultar essa minha jornada. Como que você acha que tem que ser essa autoanálise da pessoa para ela entender se o empreendedorismo e não o intraempreendedorismo faz parte para a vida dela, faz sentido? Legal. Vou tentar listar 3 para não me alongar muito. Primeiro lugar é essa insatisfação que eu falei. O empreendedor ele tem que ter essa cabeça de querer melhorar as coisas, de realmente se mexer quando vê alguma coisa errada e ter uma insatisfação muito forte com alguma coisa específica que você acha que você consegue melhorar. Então essa é a primeira coisa. Segundo, muita humildade. Humildade porque empreender não é fácil, né? Tem uma frase da Elon Musk que diz que empreender é mastigar vidro se jogando num precipício, alguma coisa assim, e é mais ou menos isso mesmo. Então você tem que escutar muito o teu consumidor no começo. A partir do momento que você acha que tem a solução certa e que você é a pessoa certa e que mais ninguém você provavelmente não vai dar certo no empreendedorismo, né? Fala muito a frase, se apaixone pelo problema e não pela solução. Porque o empreendedor que se apaixona pela solução, ele não escuta o público final, não escuta o consumidor e não consegue melhorar. Então, segundo pilar, humildade para você escutar teu consumidor e conseguir mudar as coisas com uma velocidade muito rápida. E o terceiro é a habilidade de fazer acontecer. Não adianta nada você ser um satisfeito, ter um plano muito legal, escutar o teu consumidor, mas não conseguir tirar as coisas do papel. Né? E para tirar as coisas do papel tem que ter esse sentimento de tirar as coisas antes de estar pronto mesmo. Se está pronto, se está perfeito, quer dizer que você demorou. Essa habilidade de tirar as coisas do papel mesmo, não ser uma pessoa que procrastina. A partir do momento que você empreende, você não tem mais um chefe na tua cabeça, você não tem horário de entrada, você não tem horário de saída, você tem que ter uma autodisciplina, uma consistência muito forte. E isso não é para todo mundo, não existe certo ou não existe errado, como você muito bem pontuou. Muita gente se sente pressionada para empreender, mas às vezes não tem o perfil. Então tem que buscar se tem o perfil, acho que essas 3 coisas são as principais. Tem que ter muito estômago e, de fato, empreender não é para todo mundo. Virou meio hype esse negócio de empreender, né? Parece que só o empreendedor é feliz. E todo mundo olha só a pontinha do iceberg, que é hoje você dando entrevista, fazendo um evento, mas quando você estava lá vestido de astronauta numa praça ou na Avenida Paulista tentando vender, não era nada sexy, né? Não era nada glamouroso, ninguém vinha te abraçar e falar, pô, Joseph, que legal. E ainda assim muita gente falando, olha que maluco, o cara saiu, posição executiva, expatriado. Então virou um pouco hype, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que realmente empreender não é o melhor ou o pior, né? Você tem que entender se é para você ou se não é. E vai ter as dificuldades, como tudo na vida, né? E até hoje tenho desafios, tenho isso às vezes de dormir pouco, de trabalhar muito. Esse montanha-russa de emoções que a gente vive é algo muito forte, exige muito estômago, mas sem dúvida tem sido os melhores anos da minha vida. Pô, maravilha.
Eu vi ao longo desse papo você tem falado alguns conceitos do mundo das startups e tal. E aí eu, particularmente na minha empresa, na Onda Skin, tive uma transição muito forte entre o mundo tradicional e o mundo das startups quando eu fui começar a minha empresa num programa de inovação, de empreendedorismo. E eu queria saber como que você aplica o conceito de Lean Startup na Conquer, que tem um modelo de negócio de treinamento presencial. Você falou da sua imersão no Vale do Silício, com certeza te ajudou a moldar um pouco de algum conceito de Lean Startup que você aplica no seu modelo hoje. Mas eu queria saber na prática, assim. Legal. Na prática tem milhões de exemplos, acho que a Conquer é inteira fundamentada, tudo que a gente faz com base nos conceitos de inovação. Mas um que eu posso citar que é muito legal, que é a nossa criação de cursos. Vou citar o exemplo do curso chamado Grow Your Business, que é um curso para empreendedores, não para empreendedores que querem abrir um negócio, empreendedores que já têm um negócio, faturam pelo menos 1 milhão ao ano e querem melhorar a sua gestão e tudo mais. A gente tinha essa ideia na cabeça desse curso, que é uma coisa que não existe para o empreendedor. O empreendedor ele não tem tempo de fazer uma pós-graduação, é muito longa. E a gente falou, putz, esse vai ser um curso muito legal, tem um oceano azul disso no Brasil, vamos fazer. Para criar o curso, o que a gente fez? Chamou 30 empreendedores dentro da sala da Conquer, empreendedores desde que faturavam 1 milhão por ano até 300 milhões de reais por ano. E junto com eles, a gente construiu o curso. A gente fez um workshop de cocriação do curso Grow Your Business e foi daí que nasceram quais vão ser os módulos do curso, o que o curso tem que abordar, o que não precisa, qual vai ser o formato do curso, qual é o formato ideal para o empreendedor estudar. Isso tudo foi discutido junto com 30 empreendedores. E foi daí que nasceu esse nosso curso chamado Grow Your Business, que a gente diz que é um curso de empreendedores para empreendedores. E isso é um dos maiores conceitos que existem de inovação, que você hoje não cria mais um produto para o cliente, você cria com o cliente. E esse mesmo formato a gente utiliza para a criação de vários outros cursos também. Joseph, teve algum dia nessa jornada que você falou, cara, fudeu, deu merda, não vai dar certo, cara, vamos fechar? Ou teve um dia que aconteceu isso, ou vários dias? Tu tem alguma coisa na memória que te marcou muito forte? De chegar no ponto de, meu Deus, vamos fechar, nunca chegou. Mas no ponto de ver alguma coisa dando errado, já milhões de vezes. Uma vez pagar um boleto de imposto, era um boleto de mais de 7 dígitos de imposto, a gente segurando o nosso salário, segurando tudo. Eu chorei de frente pro computador, porque era uma coisa muito absurda, assim, que não está dentro da realidade de uma empresa. De fato, o governo parece que joga contra, às vezes, e não a favor. Então já tiveram alguns momentos de emoção mais forte, seja de não tá vindo aluno, o que a gente vai fazer, alguma cidade, alguma unidade específica está indo muito devagar, está mais devagar que as outras, o que a gente vai fazer com isso, ou mesmo o caso dos impostos. Então já tiveram alguns momentos de muito frio na barriga, de muita reflexão, mas nunca chegou num ponto de vamos fechar. Pelo contrário, chega no ponto de não está dando certo, vamos trabalhar em dobro, vamos fazer acontecer e vamos virar esse negócio. Cara, eu vi uma frase recentemente que fala exatamente isso. Não existe dar errado, existe você desistir. Porque se você não desistir, não tem como dar errado, né? E uma outra coisa relevante, que é importante, até eu queria que você dividisse com a gente, desde o começo vocês tiveram um padrão de qualidade muito alta. Né? E o Brasil é o país das oportunidades. Ao mesmo tempo que é um país muito difícil de empreender, porque parece que governo, parece que o sistema joga contra e favorece os grandes, tem muito problema para ser resolvido. E vocês estão num problema muito sério a ser resolvido, que é o sistema educacional executivo, né? Mas ainda é um problema muito grande, porque você tem uma grade educacional muito antiga, muito arcaica, que não prepara as pessoas. Você não tem aula de empreendedorismo, você não tem aula de inteligência emocional, você não tem aula de finanças pessoais na escola, e você acaba tendo que corrigir isso quando o cara já é um executivo ou um empreendedor. Vamos falar um pouco de propósito agora. Isso desde o começo foi um propósito para vocês? Desde o começo. O que fez a Conquer nascer é esse nosso sonho, essa nossa vontade de transformar a educação do Brasil. Então, desde o primeiro dia, a gente trabalha muito com isso, a gente é louco por qualidade. Como eu falei, no final de todas as aulas, nossos alunos avaliam a aula, avaliam o professor, como é que foi, como é que não foi, está fazendo diferença, não está fazendo diferença. A gente tem time que acompanha alguns alunos para ver se eles estão chegando no sucesso do cliente, se não estão. Alguns cursos, como o Grow Your Business,
A gente está com um projeto de medir o ROI dos alunos, ver quanto que as empresas deles crescem depois que eles acabam o curso, depois que eles aprendem gestão, planejamento estratégico, marketing e vendas e tudo mais. Então, é esse compromisso incessante com a qualidade que faz. E, de fato, quando a gente fala de educação, de ensino, o que faz a marca ser uma marca boa ou não é a reputação dessa marca. E para você ter uma boa reputação em educação, você precisa ter um ensino de muita qualidade. Joseph, como é que foi seu dia 1 na Conquer? Quando você sentou na cadeira, cara, vocês falaram, cara, e agora, o que a gente vai fazer? Já que você não tinha um planejamento, como é que foi, cara? Aluga sala, vamos se juntar, vamos criar curso, vocês se dividiram, primeiro os 3 já entraram 100% no negócio, vocês se dividiram ou tudo era compartilhado as decisões? O dia 1 foi muito legal, o dia 1 foi na casa da mãe do Endel, que é o nosso sócio, a gente sentou numa mesa lá, e começou a discutir aí, como é que vai ser a Conquer? E abrindo um Excel e falando, beleza, eu acho que seria legal se tivesse isso, seria legal se tivesse aquilo. E aí que a gente foi aprofundando um pouco mais a ideia. No começo, ninguém sabia ainda se entrar com tudo ou não. Depois que a gente viu qual que era a ideia do negócio, ainda lógico que nem se chamava Conquer, ainda não tinha nem nome. Depois que a gente viu que era uma coisa muito legal, que podia transformar a educação do Brasil, podia ter um impacto gigantesco, aí sim, nós 3 combinamos, falando, vamos com tudo? Os 3 vão entrar win? Vamos. Então, decidimos entrar com tudo a partir desse dia. Joseph, como que é a atuação de cada um? Vocês têm perfis complementares? Como que vocês definiram o que cada um ia fazer? Como que foi essa primeira divisão? Não teve isso? Vão pra guerra todo mundo? Como que foi essa organização aí de tarefas? Isso é muito legal, porque eu lembro no começo, teve um dia que a gente foi buscar cadeiras para a sala de aula. Foi nós 3 na loja de imóvel visitar. Depois de lá, a gente foi tomar um café e a gente conversou. Falou, pessoal, vamos cada um começar a fazer uma coisa diferente e não os 3 fazer a mesma coisa? Acho que a gente está perdendo tempo assim, não está sendo produtivo. E a partir desse momento, a gente dividiu atividades entre a gente. São 3 perfis totalmente diferentes, e que ao mesmo tempo os valores dos 3 são iguais. Isso que é muito legal, né? Os meninos, o Sidney e o Wendel, eu admiro profundamente, dá muito certo a nossa sociedade. Eu acho que por isso, os valores e a base, esse sonho de transformar a educação do Brasil e os valores básicos são exatamente iguais entre nós. É muito difícil em alguma tomada de decisão grande que a gente não pense parecido. Agora, no dia a dia, a gente é completamente diferente. Cada um com um perfil diferente, um é muito mais criativo, outro é detalhista, outro é mais de execução. Então, a gente dividiu as nossas funções com base nas habilidades de cada um, deixando o marketing com outro fica a área comercial, com outro financeiro, com outro a parte de educação, com outra expansão, e a gente sempre foi dividindo dessa forma. Então, a Conquer, ela não tem um CEO, não tem um presidente. A gente divide a liderança mesmo da empresa entre nós 3, constante, inclusive, algumas mudanças de função entre a gente, para a gente ir construindo a Conquer sempre. A gente tem muita clareza que o que fez a gente chegar aqui não é o que vai fazer a gente chegar lá, por isso a gente está sempre inovando e buscando se desenvolver também. Joseph, para quem não conhece a Conquer, num pitch de 30 segundos aí, como é que você explica para que todo mundo entenda? Conquer nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional, e principalmente faculdades e pós, que foca muito na parte técnica, teórica e pouco na parte prática daquilo que a gente precisa aprender. Então a Conquer é uma escola de negócios que ensina habilidades fundamentais que todo profissional precisa ter para conseguir chegar mais longe profissionalmente. E qual que é o momento da empresa atualmente? Hoje a gente acabou de ter uma expansão muito grande em termos de unidades, a gente está com 11 unidades e a gente está com um crescimento de portfólio de cursos. Hoje a gente trouxe um conceito chamado GBAs, que é uma formação chamada Global Business Administration. É uma formação para quem não tem tempo para perder com uma pós-graduação tradicional, que precisa de muito investimento de tempo, investimento de recursos, inclusive, para um ensino que às vezes é muito fora da realidade de mercado. Então os GBAs são formações de média duração, com professores de mercado e com metodologia Conquer. Hoje a gente tem rodando o GBA de liderança e gestão de pessoas, GBA de inovação, transformação digital, GBA de Business Analysis, para formar analistas para as empresas. Então, tem um crescimento de portfólio com outras formações vindo também a caminho muito forte, além de seguir com uma expansão regional para outros lugares do Brasil que a gente não está hoje ainda.
Legal. Joseph, vocês fizeram alguma captação? Foi totalmente bootstrap? Vocês estão encaminhando? Porque a Conquer ainda é uma startup, ela já está com um tamanho considerável. Qual que é o momento hoje de captação? Vocês vão continuar no bootstrap ou vocês pretendem um dia ir para o Series A em algum momento assim? A Conquer, ela é 100% bootstrap, então desde o nosso investimento inicial, todo o crescimento, todas as novas unidades foram financiadas com o lucro, com o resultado das anteriores. E a gente pretende, pelo menos no curto prazo, continuar dessa forma. Vi recentemente uma entrevista com o Max, da Max Milhas, e ele é bootstrap até hoje, é uma empresa já gigante, com mais de 500 funcionários, e ele é 100% bootstrap, e é possível, né? Tá passando um pouco essa moda de você pegar um baita dinheirão, investir numa ideia e achar que vai crescer só isso. Parece que o empreendedor se acomoda um pouco e não vai buscar o nível de eficiência que vocês conseguiram atingir. Quais são os principais desafios de vocês hoje, Joseph? Principais desafios eu acho que é seguir mantendo a nossa taxa de crescimento. 2019 é um ano que a gente triplicou contra 2018, para 2020 a gente quer no mínimo duplicar. Então manter essa taxa de crescimento com uma boa rentabilidade não é tarefa fácil e precisa de muita gente boa dentro do nosso time para isso. Então a gente cada vez mais está formando pessoas, tanto dentro de casa, seja com um programa de estágio para pessoas poderem crescer dentro da Conquer, quanto vagas abertas de pessoas para entrar na Conquer. Só hoje a gente tem mais de 20 vagas abertas para entrar no nosso time e acho que o maior desafio hoje é lidar com todo esse crescimento e conseguir recrutar gente boa dentro da empresa. E se alguém estiver ouvindo e quiser se candidatar para uma vaga? Dá uma olhada no site da Conquer, né, escolaconquer.com.br. Lá dentro das opções tem uma aba chamada Trabalhe Conosco, ou Work With Us, não lembro se está em português ou em inglês. Hoje a gente já tem mais de 5 mil inscritos para as vagas que tem abertas na Conquer, então não é fácil entrar no time da Conquer. Graças a Deus, acho que pelo nosso propósito de transformar a educação do Brasil, a gente acaba atraindo muita gente boa. Mas ainda assim recomendo todo mundo que está afim aí de entrar no barco, sejam mais do que bem-vindos para dar uma olhada ali no site e ver se tem alguma vaga que vocês identificam. E o Joseph, esse crescimento aí, vocês querem dobrar agora em 2020, né? Como vocês pensam fazer? Continuar com unidades próprias? Vocês pensaram em algum outro modelo? Como que é para dar essa escala? Porque a gente falou aqui, vocês têm uma pegada de startup, a Conquer tem toda uma cultura de startup, mas ela tem um negócio físico, né? Ela tem aula presencial ali. Como que vocês estão planejando e vendo essa questão de expansão aí? Qual o modelo que vocês estão pensando? São 3 formas diferentes. Primeiro, expansão através de mais unidades próprias, como a gente tem hoje. Segundo, expansão através do In-Company. Então, hoje a Conquer ela também é para empresas. 30% do nosso negócio é para empresas hoje. A gente atende empresas como Magazine Luiza, Ambev, Nestlé, Philip Morris, próprio Grupo Boticário, Google, Nike e por aí vai. Então, crescer através dos nossos programas In-Company, que são programas também de média e longa duração, de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de trainees, desenvolvimento dos colaboradores. E a terceira opção, uma novidade muito legal, contando aqui em primeira mão para vocês, que a gente vai lançar alguns cursos online. E ele é um curso online, a gente, dentro da nossa história, já criou 2 cursos online até hoje e nenhum tinha sido lançado para o mercado porque o nível de qualidade ainda não estava como a gente queria. A gente chegou a produzir inteiro e a gente não colocou no mercado. E agora sim a gente conseguiu produzir um que está com um nível de qualidade altíssimo, que é o DBA de Liderança e Gestão de Pessoas. Então, quem do Brasil inteiro estiver acompanhando a gente aí, vocês vão ter a oportunidade de fazer o DBA de Liderança e Gestão de Pessoas com professores de altíssimo nível e com a comodidade de estar na tua casa, assistir às aulas quando você quiser. Qual que é a estrutura de pessoas necessárias para fazer a Conquer hoje parar de pé? Hoje nós temos 110 colaboradores internos dentro da Conquer, tanto em Curitiba, que é o nosso QG, que fica a unidade da Conquer que administra as demais, a área de marketing, comercial, financeiro, a área de criação de conteúdo e metodologia, fica tudo em Curitiba. Então 110 colaboradores próprios e mais de 240 professores. Lembrando que nossos professores são sempre profissionais de mercado que vivem aquilo que ensinam. Uma estatística muito legal é que 90% dos nossos professores nunca tinham dado aula na vida antes. Então, pessoal de mercado mesmo, que a gente ensina metodologia, ensina didática, e daí que saem as aulas da Conquer. Cara, legal. Qual que é o grande sonho da empresa hoje? Nosso grande sonho é seguir fazendo cada vez mais impacto, se tornar um dos grandes grupos de educação no Brasil e ajudar a transformar a educação do Brasil.
Acho que a gente já está plantando uma sementinha muito legal, já estamos começando a causar um movimento de mudança na educação e o nosso objetivo é, de fato, conseguir transformar essa educação, que a gente precisa disso. Você pode contar também um pouquinho pra gente do projeto que vocês fizeram com o McDonald's, que tem um propósito muito bacana, porque muita gente escuta, ouve falar, pô, mas eles falam de mudar a educação, só que nem todo mundo tem acesso. Então queria que você contasse um pouco como é que foi esse projeto que vocês fizeram com o McDonald's. Legal. Primeiro, só um parênteses que eu gosto muito de fazer, a gente fala de mudar a educação e hoje a gente tem um curso com padrão de qualidade altíssimo, uma formação, por exemplo, nossa, que custa em média 7, 8 vezes menos do que uma pós-graduação tradicional das universidades mais tradicionais. Então a gente traz um ensino com muita qualidade já de forma acessível. E o projeto do McDonald's é um projeto que a gente tem muito orgulho que a gente faz, é um projeto que a gente faz de forma 100% voluntária e é uma parceria que existe do McDonald's com a Prefeitura de São Paulo, onde eles buscam moradores de rua e pessoas em situação vulnerável que querem mudar de vida. E essas pessoas passam por um programa da Conquer, um programa que dura em média 6 meses, onde eles aprendem inteligência emocional, protagonismo, educação financeira e vendas. E essas pessoas têm emprego garantido dentro do McDonald's. Então a Conquer entra com educação, o McDonald's entra com emprego. E é um projeto que a gente tem muito orgulho. Já foram mais de 70 pessoas formadas em 4 turmas. E todo mês está rolando uma turma nova para a gente conseguir trazer mais transformação ainda. Joseph, hoje você e a Conquer, vocês são referência em treinamento corporativo disruptivo, né? E eu queria que você ensinasse para a galera de casa ou falasse para eles o que vocês fizeram para construir essa marca da Conquer que hoje é tão valorizada dentro desse segmento. Aí eu volto para aquele tópico de qualidade, né? É qualidade, qualidade, qualidade. É muita consistência. Hoje, no final de todas as aulas, tem, como eu falei, a avaliação, né? Que a gente chama de Rocket. Por que Rocket? Rocket é foguete em inglês, e quando o foguete está em órbita, a cada 3 segundos ele corrige a sua rota. Ele envia informações, puxa informações, e ele vai sempre corrigindo a sua rota. Então, o Rocket, que é a avaliação dos alunos, a gente tem isso em dashboard, eu consigo acompanhar as notas de todas as aulas do Brasil inteiro, por exemplo. É ele o nosso guia para a gente sempre seguir melhorando e garantir que a gente tem uma boa qualidade. Joseph, hoje, como é que vocês enxergam o futuro da educação no Brasil? Se fala muito do online. O que tem hoje de curso online no Brasil é coisa muito técnica ou é uma videoaula que você vê pelo YouTube? E que em sala já é difícil você conseguir manter a atenção de 30, 40, 20 alunos que seja. Como que vocês imaginam que vai migrar esse modelo de educação que o online te permite uma capilaridade, te permite treinar 5.000 pessoas simultaneamente, mas entendendo que as pessoas estão em casa e que é difícil você conseguir prender atenção em casa, porque tem o marido, o cachorro, o vizinho, o celular que apita, o cara quer ficar no WhatsApp ali do lado. Como é que vocês imaginam que isso vai acontecer para frente e como é que vocês estão se preparando para isso? Tem um conceito muito legal de educação, que é um dos primeiros conceitos que a gente aprendeu, que é a diferença de conhecimento e aprendizado. Conhecimento é você ter acesso a uma informação, você conhece ela. Aprendizado é você colocar essa informação em prática, seja errando ou acertando, mas você vai colocando em prática. Então, uma aula da Conquer ela é formatada para que seja uma experiência de aprendizado para o aluno, não só passagem de conhecimento. Conhecimento tem muito por aí, né? Tem uma frase do Eric Schmidt, que é ex-CEO do Google, que ele diz que hoje, a cada 2 dias, a gente gera uma quantidade de informações equivalente à que a gente gerou desde o início da civilização até 2003. Então tem muita informação por aí disponível, muita coisa no YouTube. Então a aula nunca pode ser só passagem de conhecimento. Muita gente que é entusiasta do online, entusiasta do EAD, você vai olhar uma aula de online de EAD, é um professor sentado passando conhecimento, que acaba sendo algo que não gera resultados. Hoje tem uma estatística que 70% dos alunos que começam um curso online não terminam. Né? Com certeza, aí, ou o ouvinte ou ele conhece alguém que já começou um curso online, mas não terminou. Então, ele ainda tem um nível de engajamento, um nível de qualidade muito baixo. Por isso, eu acredito muito no ensino híbrido, que você mistura a parte presencial, onde você consegue ter mão na massa, consegue ter troca entre os participantes, networking, feedback do professor. Então, eu gosto muito disso, mas mesclando um pouco da parte online para ter também um ensino da parte mais técnica. Eu gosto muito, acredito que o futuro da educação vai ser híbrido.
Cara, qual o recado que você dá para os ouvintes que querem tirar a ideia do papel, mas ainda não tem coragem ou não sabe como fazer essa transição? Para quem ainda não tem coragem, não sabe como fazer, eu sugiro comece fazendo, empreender como se fosse subir um degrau de cada vez de uma escada. Você nunca vai ter visibilidade de todos os degraus, mas só depois que você sobe um que você consegue enxergar o outro, né? Então comece a fazer, comece a testar as coisas de forma pequena, de preferência com o seu consumidor final, ver se ele realmente está disposto a pagar por esse produto e serviço, a fazer parte disso, e seja louco, incansável com qualidade. Joseph, a conversa foi muito boa, cara. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar muita gente que tem esse desejo de empreender e que ainda estão procurando o seu caminho. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como é que elas te acessam? Maravilha. Redes sociais da Conquer é @escolaconquer. Eu posso ser encontrado com Joseph Rubin. Joseph se escreve com F de faca no final, tanto no LinkedIn quanto no Instagram também. Lucas, como é que as pessoas falam com você? Como é que elas te acessam? Bom, você pode me encontrar no LinkedIn como Lucas Gomes, né, fundador da Onda Skin. Eu só dar um recado final aí pro pessoal que está ouvindo, para assim como o Joseph, seguir fazendo o que acredita. Neto, como é que as pessoas te encontram? Qual que é o teu recado final? Vamos lá, eu sou mais ativo no Instagram, então @neto_simões, neto com 2 T's, tá? Sou bem ativo lá, falo todo dia sobre vendas, inclusive até colocar aqui publicamente, porque eu fui picado pelo mosquitinho da educação na Conquer, né? Eu sou um profissional da área que fui convidado para vir para a Conquer, e desde a formação da minha primeira turma, quando eu recebi aqueles feedbacks, o Marcelo sabe como é, quando a gente forma a galera, ali mexeu comigo, né? E aí eu comecei como uma missão levar isso para as pessoas, né? Então vocês me acham lá, e agradecer a Conquer aí por essa oportunidade de que dá pra gente do mercado vir compartilhar o conhecimento. Obrigado aí pelo convite. Viu? Joseph, algum recado final para quem está escutando a gente? Volto no conceito de conhecimento versus aprendizado, né? Com conhecimento você não está aprendendo, você não está colocando em prática. O aprendizado sim é colocar em prática que você vai aprendendo. Então, seja lá o que vocês querem fazer, seja do âmbito profissional, do âmbito pessoal, o aprendizado só vem com a prática, o aprendizado só vem com a mão na massa. Eu espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões e insights e que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente e fazer um network genuíno, nós temos o grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo tem um hackzinho bem fácil, é só você seguir nosso Instagram, que é @podcastvirandachave, e pedir o link do grupo que a gente te envia via direct. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou LinkedIn e YouTube, tudo @podcastvirandachave, e o nosso site www.podcastvirandachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker, ou se você entrar em www.serialnetworker.com.br, que te direciona para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas e comenta lá que eu respondo tudo. Tchau e até a próxima!